A juventude brasileira foi protagonista em vários momentos históricos do país. Os jovens foram às ruas, protestaram e se rebelaram contra sistemas autoritários. Muitos também se engajaram em movimentos de luta contra a desigualdade social e acabaram fazendo história na política. Mas como será que anda o engajamento dos jovens brasileiros atualmente? Quem tem a resposta é a nossa repórter Marcela Martins. Confira. Oi, hoje a gente vai falar de um tema polêmico, política. Mas calma que não vai ser sobre um político contra outro político. Essa briga aí a gente vai deixar para o Natal em Família que está chegando. Mas sério, a polêmica da vez é: o jovem brasileiro está menos participativo na política? Menos engajado? Será? O negócio é o seguinte, dados do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, mostram que o jovem não está muito participativo, não. Eles mostram que o número de pessoas filiadas que tem entre 16 e 24 anos é o menor desde 2008. Então, assim, num dos momentos mais acalorados da política brasileira, são menos jovens nos partidos. E aí, dá para defender o jovem brasileiro? Olha, a resposta é que dá para defender o jovem brasileiro, sim. O que a gente percebe é que, embora o jovem não esteja se filiando, esteja até com uma certa aversão dos partidos políticos, tem muito jovem estudando, tentando entender o contexto do país. Tanto que o jovem é quem mais consome informação sobre política nas redes sociais e é a faixa etária que mais acompanha perfis políticos também. E além disso, a gente sabe que política é mais do que ser filiado a algum partido. A gente foi conversar com dois jovens que são muito atuantes. Vamos ver o que eles acham disso tudo. Existem várias formas de mobilização das pessoas. As redes sociais elas cumprem um papel e chegam a um determinado fim também. E a mobilização ela às vezes extrapola a rede social. Então, por exemplo, como se explica uma determinada apatia se esse ano a gente presenciou tantas manifestações gigantescas com estudantes de todo o Brasil em cidades do interior? Então, muitas vezes esse discurso do jovem apático é um discurso da ordem para poder reforçar o lugar de o jovem não tem autoridade para dizer sobre si. É uma visão que a sociedade tem das juventudes, onde o jovem não tem responsabilidade, onde o jovem não sabe falar de si, onde o jovem não sabe se portar. Então, é uma visão preconceituosa das juventudes que quer colocar ela nesse lugar de apática. O Lopo faz parte do movimento de luta nos bairros e é presidente do DCE da UFMG. O movimento que ele participa se juntou a outros 4 movimentos sociais e agora eles estão tentando fundar um novo partido. A decisão de criar um partido, ela vem justamente por entender que nessa crise política, quem mais paga, e econômica, quem mais paga é o povo pobre, trabalhador, e que a maioria das pessoas pobres trabalhadoras do partido hoje não se identificam com o partido ou não se identificam com projetos de transformação. Existe um espaço muito vago nesse campo, assim. E por mais que existiam outros partidos que tenham uma certa atuação, ainda há muito espaço para poder se mobilizar nas periferias, em quem não se sente representado por esses que estão aí. E não é simplesmente criar um partido por criar, é criar um partido para romper a institucionalidade, um partido que funciona como partido-movimento. É um movimento social, mas também é um partido. A gente conversou também com a Luísa. Ela é formada em gestão pública e participa de vários movimentos contra o racismo, movimentos feministas, pela educação. Me interessa porque eu sempre enxerguei no governo um espaço de concretizar melhores realidades. Então, a gente tendo reconhecido o governo como a instância que vai promover políticas públicas para melhorar a realidade das pessoas, eu me interessava por isso. Eu achava que há uma oportunidade gigante no Brasil para a gente fazer as coisas melhorarem. Eu entrei na Fundação João Pinheiro, que lá dentro a gente tem... A Fundação ela é o órgão de pesquisa oficial do governo de Minas e lá dentro tem a Escola de Governo, que forma gestores públicos para trabalhar no governo de Minas. E aí lá abriu-se um mundo para mim, o mundo da política, o mundo do governo, e eu já não parei mais. De partido político, ela quer distância, mas sabe que a participação é importante, sim. Tem que ter mais jovens na política. Tem alguns candidatos, por exemplo, atualmente tem vários tem deputados federais jovens que têm inspirado outros jovens a quererem entrar na política também. E aí, quando eu vejo uma pessoa jovem, com 24 anos de idade, como tem uma deputada federal lá, com 24 anos de idade, que acabou... Não é filha de ninguém, não é padrinhada por ninguém, acabou de sair da universidade, está com as suas ideias, está conseguindo implementar essas ideias, isso chama muito, isso desperta desperta pessoas, elas vêm, acho que talvez eu possa, talvez a política seja um lugar sim para mim, não é inalcançável, não é inatingível, não é um lugar que eu tenho que sacrificar meus valores, acho que eu posso manter meus valores
e chegar lá e fazer um bom trabalho, e é um trabalho como qualquer outro. E tem isso, né? Mesmo que seja compreensível que o jovem se afaste dos partidos, na prática isso cria um problema. Fora que tem muito jovem que fica só nas redes sociais. A gente conversou também com um cientista político e ele fala sobre isso. Os jovens, hoje em dia, vivem a ilusão que o comportamento político pode se dar apenas através das redes sociais. A expectativa dele é que, elaborando uma boa hashtag, pensando num meme, pensando numa carta, num e-mail, num Twitter para o político, ele possa transformar a sua vida e a vida daqueles que os rodeiam. Lê do engano. É fundamental, se o jovem caso queira de fato uma transformação da vida política, que ele se engaje em movimentos partidários, pois a única alternativa da mudança da democracia é através das regras democráticas atuais e elas pressupõem a existência e a participação dos partidos, dos filiados e dos candidatos. A gente fica por aqui. Você que é jovem, depois conta aqui para o Jornal Minas como é sua atuação política. A gente quer saber. Até a próxima. Tchau, tchau.